Olá, começando mais um Prosa, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de uai! Aqui na The House. E hoje nós estamos recebendo a Luísa, famosa Nutri do Grupo CE. Isso aí. Né, Luísa? Já brinquei com ela que ela tá super famosa. E hoje a gente vai falar sobre mitos, sobre verdades do emagrecimento, Me fugiu a palavra, não é alto rendimento, não Produtividade. é produtividade. Muito obrigada. Sobre produtividade aí, como a alimentação afeta de fato essa produtividade. Vamos todos ficar magros, lindos, Amém. Maravilhosos, elegantes e produtivos com a nossa Nutri, nossa famosa Nutri, Luísa. Isso mesmo. Mas, Luísa, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Sinta-se em casa. Obrigada. E vamos lá falar de emagrecimento aí, e conversar sobre esses mitos e verdades. Mas, antes da gente começar de fato, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal te conhecer mais de pertinho. Sim. Bem, meu nome é Luísa, né? Eu sou nutricionista, eu sou especialista em emagrecimento e em saúde intestinal. Já tem 5 anos que eu atuo na área, me formei na UFLA, na Universidade Federal lá de Lavras. Depois eu fui me especializando. Eu fiz uma formação, uma pós-graduação na Santa Casa de BH, em nutrição clínica. Depois eu fiz a minha formação em modulação intestinal. E hoje eu trabalho praticamente só com mulheres. Eu desenvolvi o meu próprio programa de emagrecimento. E é isso, eu ajudo mulheres a terem uma transformação de dentro para fora. Ai, que tudo, gente. Isso aí. Ô, Lu, eu já vou te chamar de Lu, tá? Já somos Claro, amigas, a gente tá no mesmo grupo. Isso, pode me chamar de Lu. Lu, como que foi essa decisão de começar a trabalhar no ramo da nutrição? Sim. Eu posso dizer que foi o ambiente, viu? O ambiente me influenciou. Eu comecei a trabalhar bem novinha, assim, com 16, 17 anos. Eu era secretária de uma academia. Então, lá, eu já comecei a ser influenciada pelo ambiente, né? Eu via as pessoas, os professores. E aí, eu me interessei, comecei a malhar, comecei a conversar com as pessoas. E eu lembro direitinho, um dia eu conversando com uma personal que trabalhava lá. E naquela coisa de... Eu estava terminando o ensino médio, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. E ela foi me dando algumas ideias e eu fui gostando. E aí, até que ela falou da estética. Ela falou, por que você não faz estética? Que é um técnico, né? Uhum. Na época, a minha mãe era meio resistente em me deixar ir para fora da cidade. E eu morava lá em São João del Rei. E lá não tinha nutrição. Na época, hoje até tem. E aí eu fui fazer estética. Formei, fui trabalhar na área, mas eu achei muito superficial. Hoje em dia eu até vejo a estética com outro olhar, mas naquela época eu sentia que as pessoas procuravam puramente pela estética, ignorando a parte de saúde. E isso começou a me incomodar. Eu falei, não, eu preciso de algo a mais, a mais. E aí até que eu bati o pé com a minha mãe e falei, mãe, eu preciso fazer nutrição. E aqui em São João del Rei não tem. Aí ela deixou e eu fui para Lavras. Aí me formei lá. E aí durante a graduação, porque quando eu entrei, a minha intenção era associar com a estética. Eu falei, vou associar com a estética. Mas durante a graduação eu fui ficando tão envolvida ali com a nutrição mesmo, eu fui percebendo o impacto, né, dos nutrientes no nosso corpo. Eu percebi que a nutrição era muito além de um emagrecimento. E eu fui ficando encantada. E aí acabou que quando eu formei, eu já fui direcionando para a área da saúde. Então hoje, apesar de trabalhar com emagrecimento, eu falo que emagrecimento é a consequência. O meu foco é primeiro a saúde, o bem-estar. E aí, claro, como consequência, a gente trabalha a parte estética também, porque ela é importante, né? A gente não pode ignorar ela. Mas não colocar ela como o único foco. Nossa, que legal você trazendo isso, que aí fica assim, lá na estética você identificou que era algo muito superficial. Sim. E quantas vezes a gente não faz procedimentos para tapear aquele superficial, quando Sim. na verdade o problema vem de dentro, até Exato. Problemas com a pele, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Exatamente. Muito interessante. Por isso que o meu programa de emagrecimento, ele se chama De Dentro para Fora. Olha que legal. Porque foi isso que eu pensei, exatamente o que você falou.
Por exemplo, melasma. eu Melasma tenho. é uma coisa que muitas pessoas procuram, né? A parte estética. Queda de cabelo, celulite. Mas são coisas que a estética, ela vai ajudar? Vai. Mas primeiro precisa trabalhar esse interno. Primeiro tem que desinflamar o corpo. O melasma, por exemplo, tem muita associação com o intestino. A queda de cabelo tem relação com a deficiência de nutrientes. Então, o que vai adiantar a pessoa procurar uma coisa estética ali só por fora, se não repor os nutrientes, se não trabalhar o intestino, se não desinflamar o corpo? Ai, que legal, né? E como é que uma carreira conecta com a outra aí? Sim, né? exatamente, porque a gente não pode excluir, eu não estou excluindo a estética, né? Eu sou a favor da estética, mas ela é a cereja do bolo. Ela é a cereja do bolo. E ouvindo você falar, gente, nem tá na nossa pauta aqui não, porque eu tô rindo até no canto aqui, gente, eu tenho que contar pra vocês, né? Porque assim, quando você fala assim, que tá lá na sua profissão e sente que falta algo, eu sinto isso na minha profissão também, que eu estou com a RH, mas eu falo a psicologia é mais do que uma carreira, tem vieses psicológicos por trás, é exatamente isso que eu penso, sabe? Sim. Cheguei a fazer o primeiro período, mas isso é assunto para outra hora, viu, gente? Mas é que ela me instigou aqui a ter uns pensamentos aqui, entendeu? Então depois muito legal. você reflete aí Tô refletindo mais. já bastante sobre isso. Isso aí. Bom, e como a gente falou que ia falar de produtividade e alimentação, vamos começar a entrar de fato no assunto, né? Qual que é a relação que a alimentação tem com a produtividade, no final das contas? Sim, tem total ligação, tá? Porque a produtividade, muitas pessoas pensam que é só a questão de se organizar, de ser disciplinado. E sim, são pontos fundamentais. Mas, se você não tem os nutrientes adequados no seu corpo, como que você vai conseguir ter disciplina? Como que você vai conseguir ter disposição para ser disciplinado, para se organizar? Então, os nutrientes, eu falo que é como se fosse a gasolina do carro. Os nutrientes e a água. São duas coisas. Imagina que a gasolina ou álcool, né? Então, sem gasolina, sem álcool, o carro não funciona. E é a mesma coisa com o nosso corpo. Se ele não tiver hidratado, água suficiente, nutriente suficiente, ele não vai funcionar corretamente. Então, a pessoa pode até ser organizada, se esforçar, ela pode até conseguir um pouco de produtividade com isso, mas vai ser muito mais sofrido para essa pessoa. Ela vai ter que ter ali um esforço muito maior. Enquanto se ela tivesse ali os nutrientes, ela ia fazer isso de forma mais leve, de forma mais tranquila, mais natural, vamos dizer assim. E como que esses nutrientes ativam, influenciam dentro do nosso corpo para o foco, para a atenção, enfim? Sim. Ó, cada nutriente tem uma função no nosso corpo, tá? Nós precisamos ter todos esses nutrientes, todos eles são importantes. Mas existem algumas particularidades também. Por exemplo, a vitamina B12. A B12, ela está muito ligada à memória. Então, às vezes, você fica ali tendo um relapso de memória, pensando, meu Deus, eu estou esquecendo tudo toda hora. Às vezes tem gente que acha até que é o TDAH, né? TDAH. Mas agora tudo é TDAH, né? Aí acha que é isso. Às vezes é só uma falta de B12, porque a B12 está ligada com a nossa memória. Se você tiver deficiência de vitamina D, que é super comum, que eu mais vejo são pessoas com deficiência de vitamina D, a energia vai ficar baixa. Então, assim, existem algumas particularidades, mas também a gente tem que olhar para o todo, para o conjunto completo. Então, se você não tem... É tudo... Uma coisa vai levando a outra. Se você não tem nutrientes adequados dentro do seu corpo, você não vai ter uma boa saúde intestinal. E lá no intestino é onde a gente produz vários neurotransmissores, que são responsáveis pelo nosso foco, pela nossa motivação, pelo nosso bem-estar. Então, a serotonina, por exemplo, ela é responsável pelo nosso bem-estar. E 90% da serotonina é produzida no intestino. 90%. Nossa. A dopamina, que é o responsável pela motivação, também é produzida através do intestino, uma boa parte. Então, se uma pessoa não tem nutrientes, nada no corpo dela funciona corretamente. Então, uma coisa vai levando a outra. É muito legal você falar isso, porque eu sou a prova viva disso. Por quê?
no ano de 2024, acho que foi ano passado mesmo, eu infeccionei o nariz, sinusite, né? Eu acho que todos os meses do ano. A última vez que eu infeccionei o nariz foi em setembro. E aí, gente, eu tô contando de lá até hoje. De coração, assim. Nossa, venci mais um mês. Não tive esse mês. Sim. Porque eu tive todos os meses. Eu terminava de tomar um antibiótico 15 dias, passava 15 dias, eu tinha de novo. Sim. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa questão do intestino e descobri, e aí você pode me confirmar, né? Que muito problema respiratório é por causa do intestino. Sim. E aí você liga com uma outra coisa que é o antibiótico. Como eu tomei muito antibiótico em 2024, ele acabou com a minha flora intestinal e aí vai virando um ciclo vicioso, né? Exatamente. Ele acabou com a minha flora intestinal, a flora intestinal degradada me dava sinusite, eu tomava mais antibiótico. Exatamente. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Cara, é muito interessante o papel do intestino no funcionamento do corpo. Tanto é que tem uma máxima aí que ele é como se fosse o segundo cérebro, né? Tem gente que fala sobre isso. É verdade. Por que o intestino ele é considerado o segundo cérebro? Lá no intestino, nós temos vários neurônios, sabia? Nossa, gente, não. Isso é novidade pra mim. No intestino nós temos neurônios. O meu não tá bom. E nós temos meus neurônios estão bagunçados. E nós temos milhares de neurônios no intestino, milhares. Que coisa, gente. E no intestino tem um nervo, né? O nervo vago, que ele liga ao cérebro. Então, esse nervo vago é uma via de mão dupla. O cérebro manda mensagem para o intestino e o intestino manda essa mensagem para o cérebro. Tudo através desse nervo vago, que é cheio de neurotransmissores. Os neurotransmissores é como se fossem os mensageiros. Então, ele tá ali mandando a mensagem do cérebro para o intestino para o cérebro. Então, sabe aquela história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a mesma coisa com o intestino. A gente não sabe se em certa situação, se foi o intestino que interferiu se foi o intestino que interferiu no cérebro ou se foi o cérebro que interferiu no intestino, porque é uma via de mão dupla. Então, por exemplo, nesse caso, você fez o uso de antibiótico. O antibiótico, o que ele faz? Ele mata todas as bactérias, as ruins e as boas. E a gente precisa dessas bactérias boas. Se você não tem essas bactérias adequadas, isso vai gerar uma desbiose. Vai gerando uma desbiose, aquilo ali vai aumentando e vai prejudicando a sua barreira de proteção. Nós temos uma barreira que protege. Então, tudo de toxinas, vírus, parasitas, bactérias, passa ali, chega até a barreira e a barreira protege. Se você não tem essa barreira te protegendo, o que começa a acontecer? Passa para a sua corrente sanguínea. Então, quando você está com uma desbiose, você não tem essa barreira te protegendo. Aí as bactérias, os vírus, parasitas, começam a entrar para a corrente sanguínea. E aí você vai ficando inflamada, você vai ficando intoxicada, e aí você vai criando uma hipersensibilidade. O que quer dizer uma hipersensibilidade? Como o próprio nome já diz, você fica mega sensível. E aí você começa a ter alergias que às vezes nunca teve, aí começa a ter intolerância à lactose, começa a ter sensibilidade. Tá descrevendo tudo aqui, gente. Tô quase tendo uma consulta aqui já. Começa a ter uma sensibilidade a vários alimentos, às vezes até cheiros. Você começa a ter sensibilidade, porque o seu corpo está inflamado, seu corpo está intoxicado. Por isso que você fica com a sinusite. Que aí tá o tempo todo inflamado, vai gerando muco, vai inflamando cada vez mais. Gente, vocês estão achando fraco nossos convidados? Olha isso aí, é quase Que uma aula aula de ciência, biologia. Nós estamos chiques. Mas aqui, fala, viu? Dani, porque hoje eu tô faladeira. Eu tô vendo. Mas assim, gente, eu queria que você citasse aqui pra gente, que a gente tá falando, né? O quanto essa alimentação, ela influencia na nossa produtividade. Quais alimentos que mais prejudicam aí na nossa produtividade? Sim, boa pergunta. Os alimentos que mais prejudicam, com certeza, é o açúcar, em primeiro lugar. Eu amo doce, meu E eu também amo doce, mas a questão é o excesso, né? Claro que os prazeres fazem parte da vida também, mas em excesso, sim, o açúcar está em primeiro lugar. Os ultraprocessados, industrializados, né, de forma geral.
e excesso de cafeína também. Nossa, meu Deus, tudo que eu mais Você gosto. gosta de café, né? Eu amo café. Excesso de cafeína também. E doce ainda, gente. Não, Socorro. doce é o campeão, né? É. Doce é o campeão. Todo mundo ama, a grande maioria das pessoas, eu também. Eu também amo um cafezinho, mas é tudo a questão do excesso. Então, a cafeína em excesso, por exemplo, aumenta o nosso cortisol, que é o hormônio que, se tiver em excesso, vai te deixar mais irritada, mais ansiosa. Então, excesso de cafeína faz isso. Mas se você tomar em quantidades moderadas, umas 2 xícaras por dia de café, super ok. O excesso é que não pode. Agora, verdade. o excesso de açúcar também, o excesso das farinhas brancas, principalmente, né? Industrializados de forma geral, são os piores. E refrigerante, com toda certeza. Nossa, gente, tudo que eu amo, tá vendo, gente? É difícil. Eu preciso da Luísa na minha vida. Poxa, mas Né? ai, Ah, tão não. gostoso, né? Um sanduíche, um doce, uma pizza. Poxa, certeza. cara, podia ter tanto nutriente ali, né? Podia. Ah. Mas, ó, existem receitas que a gente pode fazer para deixar uma versão mais saudável. Por exemplo, pizza. Tem muita receita de pizza que fica mais saudável. Tem substituições, mas é claro que não precisamos de extremos, né? Igual eu falei, eu também amo tudo isso. Pizza, hambúrguer, doce, principalmente, chocolate, cafezinho. Adoro. Mas é a questão da moderação. Excesso, né? Se for em excesso, vai fazer mal. Se for em equilíbrio, não vai. A alimentação por prazer, ela também é importante. Ela só não pode ser a grande parte do nosso dia, né? Então, o tempo todo, só comer por Excesso prazer. e não rotina, né? Exato. Aí é errado. Quando Aliás, exceção e não rotina. Isso. Então, assim, o tempo todo você tá ali buscando prazer, só comendo por prazer, não vai dar bom, não. Mas se você tiver o equilíbrio, não, ó, no meu dia a dia eu vou priorizar uma alimentação saudável, porque eu sei que meu corpo precisa dos nutrientes, então por isso que é importante a gente entender, né, o porquê. Porque às vezes a pessoa nem sabe que precisa, né, desse tanto de nutrientes, não sabe o impacto de tudo isso. Então, quando a gente entende, fica mais fácil. Então, eu preciso priorizar essa alimentação saudável no meu dia a dia, porque meu corpo precisa disso. Em alguns momentos, eu vou ter minha comida por prazer. Ô, Lu, eu tava tendo essa conversa com meu esposo essa semana que passou. E aí eu tava falando com ele, sabe por que a gente não se liga tanto com isso? Porque a gente não vê o impacto imediato. Sim. Tipo assim, por exemplo, se eu tomar um remédio em excesso, eu provavelmente vou passar mal, vou parar no hospital com alguma reação adversa. Sim. Mas a comida, você não vê isso de forma imediata. O máximo que você vê é o sobrepeso ou o ganho de peso, enfim. Exatamente. Mas a comida não. Mas aí, uma coisa que eu falei com ele, eu falei, imagina, eu, por exemplo, depois de muitos anos, o médico veio falar que eu tenho intolerância à lactose. E aí, essa questão dos médicos já é um outro assunto que a gente pode puxar, né? Porque um médico fala uma coisa, o outro fala outra, e você não sabe quem que você acredita. Sim. Mas, para além disso, depois de muitos anos, um médico que eu fui há pouco tempo falou, não, você tem sim intolerância à lactose. Falei, tenho nada. Vou continuar comendo esse trem. Ninguém nunca me falou que tem. Como é que esse médico agora, depois de anos, veio falar? E aí, continuei comendo. E comecei a reparar que todas as vezes que eu como alguma coisa com lactose, a minha barriga estufa, gente, que parece que eu tô grávida de novo. Vocês não têm noção, vira uma bola. Sim. E você vê, assim, se você encostar a mão, você vê que ela tá dura, rígida, de tão inflamado. Sim. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, imagina como que deve ser dentro do corpo. Eu não sei que palavra usar, mas vamos fingir que é um computador. Sim. Ali, todas as partes do computador. Na hora que entra esse alimento dentro do corpo, como que essas partes tecnológicas do corpo, na ilustração que eu tô fazendo, devem ficar? Elas devem ficar loucas. Exato. Falar, pelo amor de Deus, entrou um trem aqui que não é pra entrar. Sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, gente, porque eu sou uma pessoa criativa, né? Então eu crio cenários na minha cabeça. Fantástico Mundo de Bob, aquele desenho, é muito literalmente. isso. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, as minhas células, os meus, sei lá o que tem dentro do corpo, né? Não vou lembrar de todos os nomes agora, os átomos, os sei lá o quê. Eles devem ficar enlouquecidos. Mas porque se é verdade que eu tenho intolerância à lactose, pelos meus sintomas eu estou percebendo isso, imagina a agressão que é pro meu corpo. Sim. Exatamente, é bem isso mesmo. E talvez você
não tinha mesmo intolerância à lactose antes. Às vezes, a intolerância ela pode ser passageira. Você lembra que eu te falei Olha, da barreira? Em nome de Jesus, porque eu amo queijo. Se você Eu puder amo, colocar velho. 10 queijos diferentes na minha comida, eu amo, entendeu? Em Sim, nome de aí Jesus. primeiro você precisa tratar seu intestino. Aí você tratando seu intestino, pode ser que essa intolerância passe. Porque como a sua barreira ela não está funcionando corretamente pelo que você contou, claro, a gente precisa aprofundar um pouco mais, Sim. mas pelo que você já contou aqui, parece que a sua barreira não está funcionando muito Minha bem. barreira já caiu faz tempo. E aí, o que acontece? Você cria as hipersensibilidades. Mas depois que você recupera essa saúde intestinal, pode ser que você deixe de ficar intolerante. E quando você está intolerante e você insiste em comer, é literalmente uma agressão. Isso vai gerando uma inflamação. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, ele se defende. Sim. Então, ele entende que aquele alimento não está fazendo bem para ele. Então, ele vai te dar sinais para você não consumir mais. Aí, a barriga fica estufada, que é o que a gente chama de barriga de baiacu. Barriga de baiacu, a barriga fica estufada. Tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm constipação. Às vezes, dá efeitos contrários. E para ele te avisar, ele tá te avisando, olha, não quero. Aí você insiste, e vai só gerando inflamação, E por que isso é muito sério? Porque se você não cuida dessa barreira de proteção do seu intestino, com o tempo, isso vai acabar afetando o seu sistema imunológico. Muitas doenças autoimunes começam pelo intestino. Nossa, olha isso. O que eu atendo de mulheres com Hashimoto é o mais comum. De autoimune, assim, o mais comum. Hashimoto agora tá numa... O que é Hashimoto? Hashimoto gente? é uma autoimune que afeta a tireoide. E aí tem muita relação com os hormônios também. Nossa, e é né? terrível, tá, Dani? Depois você pesquisa. Terrível essa doença. Eu vejo Pesquisar. muito em mulheres, muito, cada vez mais. Mas por quê? As pessoas estão cuidando cada vez menos da alimentação, né? De comer errado, comida rápida, industrializados, fast food. É mais fácil também. Por isso que hoje em dia está crescendo muito certas doenças, porque as pessoas estão se alimentando mal. Autismo, já tem muitos estudos mostrando a ligação do autismo com a Que saúde interessante, não intestinal. sabia. Sim, por isso que o intestino, eu brinco que ele é o grande chefão do nosso corpo. Eu não sei se vocês já viram também no Instagram. Não sei se você mexe tanto no Instagram. Acho que eu e a Dani, a gente fica mais, né, Dani? Por causa do Prós e tal, das redes todas. Tem um vídeo rodando no Instagram de um cara infartando. Chegando no hospital, assim, uma cena, filmando ele de cima, assim. E aí, o vídeo faz uma retrospectiva de toda a vida dele. Aí eles falam, né? Que a morte dele não começou ali, no infarto. Exato. Cara, eu vou achar esse vídeo e vou te mostrar. É bem, assim, impactante. Aí vai mostrando toda a trajetória dele, que ele não fazia exercício, que ele comia mal, ele comendo em excesso, nananana, até chegar no dia que ele... Olha, até arrepio. Nossa, até chegar no dia que ele infartou. E aí, aquele vídeo me deu um despertar, assim. Eu falei, puta merda. E foi o que você falou, que não tem ali um efeito imediato. Exatamente. É a longo prazo. Mas a conta chega. Uma hora chega. É gente. isso. Às vezes, é uma questão de criar essa consciência, porque realmente o efeito não vai vir de imediato, vai vir a longo prazo. Mas a conta chega, isso é fato. E até a questão do sobrepeso, da obesidade, às vezes a pessoa não percebe. Ela começa a engordar, ela vai engordando pouquinho em pouquinho. Na hora que ela assusta, ela já engordou muito. Exatamente. E o ser humano se acostuma com tudo. A gente se acostuma com coisas boas e a gente se acostuma com coisas ruins. Aí a pessoa tá acima do peso, tá ali com falta de energia, tá sem disposição e começa a achar que aquilo é o natural. Quantas pessoas já atendi e falam, não, meu intestino até que é normal. Funciona uma vez por semana. Como assim? Como assim é normal? Então a pessoa começa a achar que aquele é o normal pra ela. E isso acontece muito com tudo. Então, Como diria Nossa. minha mãe, o peixe morre pela boca. É pela boca mesmo, né? Mas, Luísa, nós falamos aqui dessa falta de motivação, essa dificuldade na concentração, esse desânimo, né? Que muitas vezes a gente acha até que é uma
questão psicossomática, né? A gente leva muito para esse lado. Sim. E muitas vezes está ligado à alimentação. Sim. E aí eu queria que você falasse para a gente o seguinte, o que comer? Nós estamos falando só de coisa gostosa aqui, pizza, hambúrguer, a gente já sabe que o excesso não pode. O que comer para a gente matar essa saciedade e conseguir, de fato, né, criar essa consciência? Sim, sim. Ó, o principal, eu vou falar que é a proteína. Proteína de boa qualidade. Porque a proteína, ela gera mais saciedade a longo prazo. Então, se você come, por exemplo, um prato de macarrão, só carboidrato, o que vai acontecer? Você vai ter um pico de insulina, essa insulina ela sobe muito rápido e depois ela desce muito rápido. Aí te dá, às vezes, até aquela energia rápida e depois vem aquela sonolência. Pode observar, comer um prato de macarrão, depois vai dar sono, por conta desse pico de insulina. Agora, se você coloca uma proteína, se você faz um prato equilibrado, tá, tem ali o carboidrato, mas tem também os vegetais, que aí entra como fonte de fibra, entra uma proteína de boa qualidade, que pode ser um peixe, pode ser um frango, pode ser um ovo. Essa proteína, ela não vai deixar esse pico de insulina acontecer. Então, você vai tendo energia aos poucos. Você não vai ter aquele pico e depois descer. Então, proteína é o principal, porque ela vai ajudar a ter esse controle e ela vai te dar saciedade por mais tempo. As fibras também funcionam bem com esse papel. Então, frutas, vegetais, sementes... e as gorduras de boa qualidade. As gorduras também dão saciedade. Então, abacate, gema de ovo, um azeite que você pode jogar na salada, as castanhas, são alimentos que funcionam muito bem para dar saciedade a longo prazo. E o conjunto, né? Então, igual eu falei, não precisa excluir o carboidrato, não é isso. Mas é fazer um prato equilibrado, não comer só carboidrato. Só carboidrato. Perfeito, muito bom. Ô Lu, e entrando na parte de mitos e verdades, vamos passar por cada um deles. Sim. Vamos começar, acho que pelo polêmico da vez, jejum intermitente. Sim, esse é polêmico, né? Ó, o jejum, ele depende, tá? Não existe uma resposta certa. Tem pessoas que defendem o jejum, tem pessoas que são contra, mas eu, particularmente, acredito que depende. Para algumas pessoas, o jejum vai ser muito bom. Algumas pessoas têm facilidade, o corpo delas se adapta com mais facilidade. E como durante o jejum você não tem esse pico de insulina, para algumas pessoas funciona muito bem. Então, às vezes, a pessoa observa que com o jejum a produtividade aumenta, não fica tendo sonolência, tem mais disposição, até mesmo para o emagrecimento. Para algumas pessoas funcionam muito bem. Já para outras não funcionam. Tem pessoas que, se fizer um jejum, vai ficar mais irritada, vai ter compulsão alimentar, não vai se adaptar. Então, existem os dois casos. Então, é uma questão de observar. O que funciona para você? Se o seu corpo se adaptar, ótimo. Se não, é porque realmente não é a melhor estratégia. E outro ponto importante, jejum não é estilo de vida. Eu acredito muito nisso. Acredito no poder do jejum para quem se adapta a ele, mas não como estilo de vida, mas sim para usar como estratégia, por períodos específicos. Então, ó, aqui eu quero dar um upzinho, quero dar uma estimulada, vou fazer um jejum intermitente por um certo período de tempo. Aí eu acho válido, mas como estilo de vida eu já não sou tão a favor. Perfeito. Já preciso mudar algumas coisas. Vamos mudar esse pensamento. Qual o próximo aí? mito você quer falar, Dani? Próximo mito é o famoso café. Café que eu amo. O café realmente ajuda ou atrapalha, apesar que você já falou lá um pouquinho dele lá na frente. Sim, o café, se for em quantidades pequenas, ele pode sim ajudar. Então, se você consome uma quantidade moderada ali de cafeína, vai sim dar um pequeno estímulo ali, né? Mas, se for em excesso, aí pode atrapalhar, vai fazer efeito contrário, que aí vai aumentar a cortisol, vai aumentar a ansiedade, vai aumentar a irritabilidade. A cafeína, ela também impede a detoxificação do nosso corpo.
Então, uma pessoa que consome muita cafeína, ela não vai fazer o detox natural dela de forma tão eficaz. Então, tem esse ponto também. Então, a cafeína, se for em quantidades moderadas, ajuda. Se for em excesso, prejudica. Então, para gente que trabalha, por exemplo, em escritório lá o dia inteiro, sentado na frente do computador, geralmente quem trabalha assim é café o dia inteiro, né? O dia todo. Nossa. Você acha, então, quer dizer, né? Qual solução para isso? Você acha que está realmente na alimentação ali? Ou a gente pode usar algum aliado para além do café? Ó, primeiro, dando uma dica aqui rápida. Substitua o café pela água. Porque se você estiver desidratada, o seu cérebro vai ter um rendimento menor. Aí, às vezes, a pessoa toma um café para ficar ligada, né? Sim. Esse é o objetivo, quem trabalha no escritório, esse exemplo Sim. que você deu. Preciso de um café para ficar ligado. Só que ali é uma falsa sensação, porque se ela ficar tomando café o tempo todo, vai ter efeito contrário. E a água, e aí, normalmente, quem toma muito café não bebe água. A grande maioria das pessoas. É verdade. E aí, se não bebe água, vai ter desidratação. E Gente, eu não tomo café nem água. Nossa. O que eu vou fazer da E vida? o nosso gente? cérebro é 75% de água. 75%. Então, se você não bebe água o suficiente, você fica desidratada, vai ter uma entrega menor de oxigênio para o seu cérebro. Vai ter uma entrega menor de oxigênio. E aí o rendimento cai. Por isso que fica com a sensação toda hora de preciso de café, preciso de café. Então, se você diminuir esse consumo de café e caprichar na água durante o dia, você não vai ter necessidade dele mais. Não vai. Ai, gente, vou fazer e, esse claro, teste, bons tá? nutrientes também, né? Não é só a água. A água é fundamental, mas os nutrientes também, os dois. Não dá para escolher um só. São bons nutrientes e a água. Você aguenta Perfeito. ficar sem café? Não, Porque quem toma café assim não tem uma certa eu dificuldade. não sei se eu aguentaria ficar sem, mas reduzir. Não Isso, tem que tomar toda reduzir. hora, né? O que isso sim. que você pode fazer? Toma uma xícara de manhã e uma de tarde. Uma de tarde, Já vai ajudar Já dá uma muito. amenizada, né? Já vai ajudar muito. Exatamente. E a suplementação? Vale a pena e quando é necessário? Deixa eu complementar, pegando um gancho ali da Dani. Tem, não sei se são bem nutricionistas, né? Tem alguns médicos que falam que suplementação em excesso, que se os seus exames estiverem normais, não tem que tomar suplementação. Sim. E aí eu até vi na internet, não sei se saiu uma nova regra da OMS, eu vi em algum lugar para suplementar, acho que vitamina C, porque de forma geral toda a população tem falta dela. Sim. Fui falar isso para minha médica, ela falou: não existe isso não, seu exame está normal. Então, complementando o que a Dani te perguntou, de fato existe isso? Existe suplementar em excesso? Sim, existe, tá? Tem alguns suplementos que não tem problema você consumir de forma constante. Vou dar um exemplo aqui, ômega 3, que é bem famoso, né? O ômega 3 é mais difícil da gente conseguir com a alimentação. Então, não tem problema você consumir ele de forma constante, se você não tiver nenhum problema de saúde, nenhum problema de coagulação. Aí, claro, isso, né, as particularidades vai depender muito de cada pessoa. Mas se a pessoa for saudável, não tem problema ela consumir constantemente o ômega 3. Agora, por exemplo, a B12. Se você consome ela em excesso, a sua pele vai encher de espinha. Aí pode gerar efeitos colaterais, entendeu? Assim como outras também. Então, aqui estou dando exemplos das mais comuns, mas existem essas particularidades. Eu, particularmente, gosto muito da suplementação. Eu acho que ajuda, sim, mas a gente precisa avaliar os exames de sangue. Porém, tem um ponto importante também. Exame de sangue, a grande maioria dos médicos, pelo menos que eu vejo, considera ali os valores de laboratório. De referência. Aí, às vezes, ali tá uma vitamina D de 25 e o médico fala, não, tá ok. Ao meu olhar, olhando de acordo ali com o nível de excelência para o metabolismo, não está ok. Então, existe esse conflito, sabe?
Mas eu sou muito a favor da suplementação, desde que a gente avalie os exames de sangue, avalie os sintomas, que os sintomas também são importantes da gente avaliar. Então, a minha recomendação é tomar suplementação somente com orientação. Somente com orientação de um profissional. Porque vai ter suplementação que não vai ter problema tomar constantemente, mas vai ter suplementação que vai ter problema. E isso envolve várias questões que a gente tem que avaliar também. Então, não existe uma regra. Olha, esse daqui todo mundo pode tomar, esse daqui não, ninguém pode tomar. Então, é de acordo com a sua individualidade. Por isso que é importante ir num profissional, seja no médico, seja na Nutri, para poder ter uma indicação personalizada para você. Entendi. Nossa, muito bom. Eu era fã assídua aí da melatonina, achando que fazia bem pra mim. Só que eu sou hipertensa, né? Aí eu tive a notícia que não é bom pra quem é hipertenso. E eu tô lá tomando melatonina, achando que eu tava arrasando, gente. Nossa, eu não fazia ideia de que ela influenciava nisso. Tomando por minha conta, tá? Quase que eu dou um piripaque. Sim. Sabe o que eu reparei? Você tá falando de melatonina, eu reparei que ela me deixava mais ansiosa. Eu tomava pra conseguir desacelerar e dormir, mas eu reparei que os dias que eu tomava, eu deitava e o coração ficava acelerado. Talvez Provavelmente até aí que afeta a pressão, né? Sim, provavelmente. Não fazia ideia. Talvez até pela Também não fazia quantidade. ideia. E afetava a pressão. Mas quando vocês tomavam melatonina, vocês tinham dificuldade em pegar no sono? Não, eu não tinha. Eu tomava e conseguia relaxar. Não, mas antes de relaxar. tomar melatonina, você tinha dificuldade em pegar no sono? Antes, sim. Você também? Entendeu? Hoje eu tô Pessoas tomando agitadas, né? Hoje eu tô tomando coisas A naturais. gente vai deitar e começa a pensar em 20 mil coisas. Né? Sim, isso porque mesmo. a melatonina, normalmente, quem tem dificuldade em pegar no sono é uma deficiência de melatonina. Agora, a pessoa que dorme e acorda muito durante a noite, aí já não tem nada a ver com a melatonina. Olha, Então, já pra você começa ver. por aí, que tem que identificar se realmente tem a Interessante. necessidade ou não. Só que aí a gente tem que avaliar outros pontos também, né? Aí entra a parte psicológica, que aí é muito importante, porque se você tá tendo dificuldade de dormir pela mente acelerada, não tem nada a ver com a melatonina. É aí isso você que vai me fazer falou. o uso da melatonina sem necessidade. E a melatonina é um hormônio. Sim. E aí E o você povo toma, fala que melatonina não tem problema porque ela é natural. aí você toma. Não, não E aí, é o bem que assim, não. Joguei não, fora, não gente. é bem assim, não. Então, assim, aí você toma sem necessidade e isso bagunça todo o seu ciclo hormonal. E nosso corpo, ele funciona perfeitamente. Nós temos o ciclo circadiano, que é como se fosse um reloginho, né? Então, quando dá ali no final do dia, que começa a escurecer, essa melatonina, ela começa a ser produzida em maior quantidade, o cortisol começa a baixar, então é tudo perfeitamente. Aí imagina, você tá tendo ali uma boa produção de melatonina, aí você vai e toma melatonina também. Isso bagunça o seu ciclo circadiano, isso bagunça a questão hormonal. E durante a noite, durante o sono, é o momento que a gente mais tem regulação de hormônios. Então, se você toma um sem necessidade, isso vai gerar uma bagunça ali pro seu corpo. Ô Lu, e pra gente ir caminhando pro fim aqui, eu queria trazer uma dica prática, porque eu acho que o maior problema de todo mundo hoje eu odeio essa palavra, mas é de fato a correria. Sim, É a rotina apertada, é filha, é marido, é trabalho, é não sei o quê. Sim. E aí vou até trazer uma vivência minha, que eu já reparei que todas as vezes que eu como à noite algo mais pesado, vou dar o exemplo, por exemplo, de um... Exemplo, por exemplo, é ótimo, né, gente? Vou dar o exemplo de um sanduíche. Comi um sanduíche. No outro dia de manhã, eu acordo com uma fome. Mas é uma coisa, assim, inexplicável. Sabe quando você fica muitas horas sem comer, seu estômago chega a doer, parece ter um buraco? O que não acontece quando eu como algo leve, que não seja um sanduíche. Sim. Então, eu imagino... A gente até colocou no texto aqui uma ressaca alimentar. Eu acredito que tenha algo a ver aí com, sei lá, com esses hormônios aí que são produzidos por causa dessa comida pesada de comer e deitar. Sim. E a justificativa que eu me dou muitas vezes é por causa dessa rotina, que é complicada, né? Eu, no meu caso, eu tenho uma filha de 4 anos, tenho meu esposo, tenho uma casa, tenho meu trabalho, enfim, os 50 mil projetos que eu invento de fazer. Qual dica prática você daria para quem precisa começar a se alimentar melhor, mas tem essa mesma rotina maluca, digamos assim?
Ó, isso é o que eu escuto de 90% das pessoas, tá? A correria. Imagina. Eu falo que quem não tem a vida corrida hoje em dia, né? Mas é super possível, mesmo com uma vida corrida, você ter uma alimentação saudável. Tudo começa primeiramente na mente, na consciência. Porque se você se limitar, você já colocar, não, eu não consigo me alimentar bem porque eu tenho a vida corrida. Acabou. Nada vai adiantar. Não vai adiantar te falar nada, que tudo você vai bloquear. Então, tudo começa pela consciência. Não, peraí, o que eu posso fazer para otimizar meu tempo, para me organizar melhor, para me planejar melhor? Então, o primeiro passo, eu acho que é a mentalidade. Depois, organização. Porque sem organizar, sem se organizar, nada flui, nada. Organização e planejamento. Então, quando você se organiza e você se planeja, você otimiza seu tempo. Então, por exemplo, você pode ir no domingo, fazer o supermercado ali da semana, pode até já comprar algumas coisas prontas para poder facilitar. Eu, inclusive, compro, tá? Compro aqueles sacos de folhas já higienizadas. Vem alface, vem rúcula, várias folhas já higienizadas. Então, eu não tenho trabalho de chegar, ter que lavar tudo, guardar. Isso já me economiza um tempo. Frutas, aí você já pode higienizar, já pode picar, já pode deixar ali organizado. Você pode já cozinhar um frango, já deixar um frango cozido na geladeira, que dá para você usar em várias e várias receitas. E coisas que, às vezes, você vai gastar 1 hora para fazer. Então, o que eu observo muito? Muitas vezes é desculpa, só que de forma inconsciente, né? Às vezes a pessoa nem percebe que está se sabotando, mas é uma sabotagem. Ah, não tenho tempo. Mas às vezes ficou ali 1 hora rolando o feed do Instagram. Isso é Nossa, verdade. verdade. Então, essa 1 hora que você estava ali rolando o feed no Instagram, você poderia ter tirado para organizar a semana. Então, quando você se organiza, fica muito mais fácil. Você chega ali em casa, quem que vai chegar à noite cansada do trabalho, ter que cuidar de filho, marido, e vai pensar, o que eu vou fazer? E cozinhar? Ninguém. Se tivesse pronto, né? Ninguém vai fazer isso, ninguém. Então, o segredo é já deixar tudo preparado. E, claro, existem opções práticas também saudáveis. Aí entra mais uma vez a limitação do cérebro, né? Igual outro dia eu postei no meu Instagram que eu fui no shopping, eu precisei ir no shopping resolver alguns problemas e eu fiz um prato super saudável no shopping. E aí eu postei, fiz uma enquete, aí teve até uma moça que respondeu, nossa, o meu cérebro não entende que tem comida saudável no shopping, não. Eu chego no shopping e quero ir direto pro fast food. Então, ali o cérebro já limitou para ela que shopping não existe comida saudável. E existem várias opções saudáveis no shopping. Então, tudo é a mentalidade. E aí, a partir do momento que você muda essa consciência, que é uma criação de consciência também, né? Você se organiza para otimizar o seu tempo. E existem também opções muito práticas e saudáveis. Por exemplo, à noite, você fazer um omelete. Um omelete com vegetais. Outro dia eu fiz um omelete com alho poró. Nossa, ficou assim, sensacional. Delícia. Proteína vai gerar saciedade. Por que você acorda com fome quando come um sanduíche? Porque é praticamente só carboidrato. Por isso que você acorda com fome. Então, à noite, a gente tem que dar mais prioridade para proteína, para coisas mais leves. Então, um omelete, uma batida com uma proteína em pó, para quem tem a vida muito corrida, um whey protein, por exemplo, ou que seja outra proteína em pó, pode facilitar muito. Lanches intermediários, faz ali um mix, coloca um iogurte, coloca fruta, coloca castanhas, que aí as castanhas também têm gordura boa, vai ajudar nessa saciedade. Faz um sanduíche natural. Então, existem opções práticas e fáceis. Basta você querer fazer. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Querer fazer. Muito bom. E, Luísa, a gente caminhando aqui para o finalzinho, me conta como que as pessoas te encontram, qual que é seu Instagram, o serviço que você oferece, como que funciona essa consulta personalizada, online, presencial. Explica para a gente um pouquinho aí. Sim. As pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é Luísa, com Z, Campos Nutri. Lá no meu Instagram já tenho acesso ao meu WhatsApp, tem conteúdo sobre emagrecimento, sobre saúde intestinal, sobre estilo de vida.
E hoje eu trabalho muito com acompanhamento. Eu até tenho as opções de consultas individuais, consultas avulsas, mas eu não acredito nas consultas. Eu acredito em um acompanhamento, porque ninguém consegue mudar do dia para a noite. É um processo, e esse processo ele precisa ser evolutivo. E foi aí que surgiu a ideia do De Dentro para Fora, que é o meu programa de acompanhamento individual. Ele é feito 100% online, meus atendimentos são somente online. Eu faço pela plataforma do Zoom, então são consultas muito interativas, porque eu compartilho a tela do computador, eu monto o planejamento junto com a pessoa. Então, é uma consulta super interativa e aí nós vamos evoluindo. Contratem a Luísa, gente. Vamos fazer uma força-tarefa aí pra gente emagrecer junto, né? E ficar saudável. Isso mesmo, e ter mais produtividade, mais foco, como consequência ganhar mais dinheiro. Com certeza, muito bom. Bom, Lu, então, muito obrigada. Pessoal, Eu depois que agradeço. vocês corram lá no Instagram dela pra vocês verem o resultado das meninas. Dos meninos também, né? Tem menino Sim, por lá. Então, ó, vamos todo mundo aí ficar saudável, com a pele boa, com o cabelo bonito e magro, esbelto. Isso, né? Lu, mas muito obrigada por Eu que agradeço. por ter aceito o nosso convite, estado aqui. Nossa, acho que a gente podia ficar aqui conversando a tarde Nossa, inteira, porque eu ia muito ter bom. milhões Mil de perguntas para também. fazer. Sim, é um tema que tem muita coisa Exatamente. pra ser falada. Mas a gente ainda vai conversar. A gente vai conversar. Mas, bom, é isso, né, Dani? Isso aí, pessoal. Lembrando, partindo aqui para o final, né? Mais uma vez, lembrando que nós estamos aí com vídeo toda segunda-feira, às 19 horas, em todas as plataformas. Isso aí. Então, Muito obrigada, meninas. Imagina, Foi um né? prazer estar aqui Obrigada, com vocês. Luísa. volte sempre. Bom, e a gente se vê toda segunda às 19 horas aqui no YouTube, pelo mundo afora. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.